Você já teve aquela sensação de que Deus estava tentando te dizer algo, mas não tinha certeza se era realmente Ele? Ou pior, já tomou uma decisão achando que era Deus falando e depois percebeu que foi um erro? Isso acontece com muita gente. E por causa dessa incerteza, muitos acabam presos na indecisão ou deixam de viver aquilo que Deus tem para eles. Mas calma, hoje eu vou te revelar 3 princípios fundamentais que vão te ajudar a discernir com clareza quando Deus está falando com você. E se você aplicar isso na sua vida, nunca mais ficará perdido, tentando entender se é Ele ou não. Afinal, Jesus disse em João 10, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Se Ele garantiu isso, por que tanta gente ainda tem dificuldade em ouvir a voz de Deus? Bom, a resposta vai transformar a sua jornada espiritual, então assista até o final, porque esse vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida com Deus. Muitas pessoas vivem presas na dúvida quando tentam ouvir a voz de Deus. Elas perguntam, será que foi Deus falando ou sou eu mesmo? E se for só coisa da minha cabeça? Esse medo de errar acaba bloqueando muitas pessoas de agirem pela fé. Mas aqui está a verdade. Deus quer falar com você. O problema não é que Ele está em silêncio, mas sim que, muitas vezes, não sabemos como identificar a sua voz no meio de tantas distrações. E isso acontece desde os tempos bíblicos. Em 1 Samuel 3, o jovem Samuel ouviu Deus chamando pelo nome, mas não reconheceu a voz dele. Ele precisou de alguém experiente, o sacerdote Eli, para ensinar no que era Deus falando. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Eu vou te ensinar como reconhecer a voz de Deus de maneira prática. Antes de aprender a discernir a voz de Deus, precisamos entender como Ele fala. Deus pode se comunicar de várias formas, e aqui estão as mais comuns. A primeira forma é através da palavra de Deus, a Bíblia. Tudo o que Ele nos diz nunca vai contra o que já está escrito. A segunda forma é pela paz interior. Quando Deus fala, Ele traz clareza e paz ao coração. Se uma decisão traz angústia e inquietação extrema, pode ser um sinal de que não é dele. Deus também pode falar através de outras pessoas. Pastores, amigos e líderes espirituais podem confirmar a vontade de Deus para nossas vidas. Além disso, Ele pode usar as circunstâncias. Muitas vezes, portas que se abrem ou se fecham são formas dele nos direcionar. Agora que você já entende como Deus fala, vamos aos 3 princípios práticos que vão te ajudar a saber quando é Deus falando. O primeiro princípio é que Deus nunca contradiz sua palavra. Essa é a regra de ouro. Deus nunca vai falar algo que vá contra a Bíblia. Se o que você sente ou ouve contradiz a palavra de Deus, então não é Deus falando. Imagine que alguém sente que Deus está dizendo para ele agir com desonestidade, porque isso traria um benefício maior no futuro. Isso jamais poderia ser Deus falando, porque a Bíblia ensina que Ele odeia o pecado e a injustiça. A Bíblia diz em Mateus 24, 35, O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso significa que Deus jamais mudaria algo que já deixou registrado na Bíblia. Antes de seguir um direcionamento, pergunte-se: isso está alinhado com a Bíblia? Se não estiver, descarte imediatamente. O segundo princípio é que a voz de Deus traz paz, não confusão. Deus é um Deus de paz. Quando Ele fala, mesmo que seja um direcionamento difícil, Ele traz uma sensação de paz e segurança. E aqui é importante diferenciar a voz de Deus da voz da ansiedade. A voz de Deus traz paz e confiança. Já a voz da ansiedade traz medo, confusão e pressa. Uma pessoa está indecisa sobre um novo emprego. Ela ora e sente paz em aceitar, mesmo que envolva desafios. Isso é um forte sinal de que Deus está direcionando. Agora, se ela sente um peso e um medo paralisante, pode ser um alerta para esperar mais um pouco. Em Filipenses 4,
7, está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Se uma decisão está deixando você extremamente inquieto e angustiado, pare e busque mais confirmação antes de agir. O terceiro princípio é que Deus confirma sua palavra através de pessoas e circunstâncias. Muitas vezes, Deus confirma o que Ele está dizendo de várias formas, para que não fiquemos inseguros. Deus pode falar através de líderes e amigos espirituais. Se um pastor ou mentor cristão confirma algo que você já sentia, pode ser Deus confirmando sua vontade. Além disso, Deus pode usar situações e sinais. Se você sente que Deus está te guiando para algo e, de repente, várias portas começam a se abrir nessa direção, pode ser uma confirmação. Imagine que uma pessoa sente que Deus quer que ela sirva na igreja. Então, um líder convida ela para ajudar e no mesmo dia ela recebe uma palavra confirmando esse chamado. Isso não é coincidência. É Deus confirmando. Na Bíblia, Gideão pediu um sinal a Deus para ter certeza do que deveria fazer. Em Juízes 6, 36, 40, vemos que Deus respondeu de maneira clara. Isso nos ensina que não há problema em buscar confirmações, desde que não seja por falta de fé. Preste atenção nas confirmações que Deus envia. Agora que você aprendeu os 3 princípios para discernir a voz de Deus, chegou a hora de colocar isso em prática. Aqui está um desafio para você. Ore a Deus pedindo direção sobre algo específico. Observe como Ele responde: pela palavra, pela paz no coração ou através de confirmações. Depois, compartilhe sua experiência nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com um amigo que também tem dúvidas sobre ouvir a voz de Deus. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Até o próximo vídeo.